Olá! Voltamos ao programa Vida Após a Morte. Programa que o meu espírito apresenta, pois o meu corpo está ali descansando. Hoje, aula 6, falaremos sobre manipulação espiritual. A primeira coisa a ser compreendida é que tudo que sabemos acerca do mundo espiritual, acerca do mundo do além-túmulo, da outra dimensão, é graças aos espíritos. Os espíritos conseguem passar alguma coisa para nós que estamos aqui no mundo dos vivos através dos médiuns. Mas a mensagem é sempre fracionada, é uma mensagem meio deturpada, obscura, porque nesta outra dimensão o espírito está se preparando para reencarnar. E para reencarnar o grande obstáculo é o ego, pois é a desidentificação. O João vai deixar de ser João, a Maria vai deixar de ser Maria, o Zorro vai deixar de ser o Zorro, o presidente Fernando Salinas vai deixar de ser presidente Fernando Salinas. Por isso que, por exemplo, cartas psicografadas do famoso médium Chico Xavier, muitas vezes são palavras, termos, expressões que os vivos não reconhecem os seus entes queridos. Ah, meu filho não falava dessa forma, meu marido não falava dessa forma, minha esposa não falava dessa forma. Mas entre aquelas cartas existem algumas informações do tipo a mãe da minha mãe, uma tia muito distante, um lugar que só os dois estavam presentes, né? A pessoa que deixou o corpo e a pessoa que pediu para receber alguma mensagem do além. Então isso acontece simplesmente para confirmar que é isso mesmo. Por exemplo, se o Chico Xavier psicografasse uma carta do meu filho Pedro, fatalmente a carta não estaria escrita exatamente com todas as palavras que o Pedro costumava usar, com o vocabulário do Pedro. Porque existem também manifestações de outros espíritos da mesma qualidade do Pedro. Mas o Pedro iria comentar, olha pai, lembra daquele lugar, ou quando a gente fez aquela outra coisa, ou me trataria com um pronome diferente, paizinho, mãezinha, meu querido papai, coisas que ele nunca falava quando estava vivo. É um processo em que ele está se desidentificando na qualidade do meu filho, na qualidade de Pedro. E tem que ser assim. Só os iluminados, as pessoas que perderam o ego nesta vida, não voltam mais. Um iluminado não tem mais karma. Karma significa missão incompleta, missão não cumprida. E todo iluminado cumpriu o seu karma, não volta mais. O interessante também desta aula é que Buda disse que voltaria após 20 séculos e que receberia o nome de Maitreya. Passaram-se 20 séculos e prepararam um menino chamado Krishnamurti. Você já deve ter visto o filósofo indiano Krishnamurti. Ele foi preparado desde a infância até a idade adulta para receber o espírito de Buda, para reencarnar o Buda. Só que no último instante ele não quis. Krishnamurti recusou. E todo aquele preparo foi perdido. Um outro sujeito também, esse não tão famoso quanto o Buda, Oliver Lodge, membro de uma seita, de um clã holístico na Inglaterra, se preparou durante 20 anos, sessões semanais entre os colegas daquele clã, hermeticamente fechado, onde ele dava instruções de como iria se manifestar depois que deixasse o corpo. O fato é que Oliver Lodge deixou o seu corpo e não conseguiu entrar em contato com essas pessoas durante 2 anos. Alguns colegas espirituais, alguns outros espíritos, vendo o sacrifício, o esforço de Oliver Lodge para mandar mensagens, disseram que ele queria desesperadamente entrar em contato, que ele não estava conseguindo. Os colegas, às vezes, caminhando na rua, sentiam um toque assim no ombro,
ou uma folha de papel que voava da mesa com todas as janelas fechadas, mas eles não entendiam que era Oliver Ludy tentando se manifestar. Durante 20 anos ele falou, olha, eu vou deixar meu corpo e volto para contar para vocês como que é, eu vou fazer assim, assim, vou proceder desta maneira. Isso aconteceu pelo seguinte, por falta de sintonia. Vocês imaginem um jardim cheio de flores. E nesse jardim frequenta uma criança, um botânico e um poeta. Uma criança, aquilo é encantador, ver as borboletas voando, aquele aroma gostoso. Para o poeta, é um lugar perfeito para fazer reflexões sobre a vida ou sobre a sua amada. E para um botânico, uma aula científica de biodiversidade e outras curiosidades. Então, para que um botânico possa se manifestar quando deixa o seu corpo, é necessário encontrar um outro botânico, uma pessoa que esteja em sintonia com ele. Da mesma forma, um poeta encontrar um outro poeta e uma criança uma outra criança. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com o meu corpo. Pois agora que eu estou na qualidade de espírito, vou dar um rolê.